Quando tudo parece incerto e o coração busca respostas, há forças invisíveis ao nosso redor, sussurrando orientações sutis. Essas mensagens cósmicas se revelam nos detalhes mais simples do dia a dia. Um encontro inesperado, um pensamento que insiste em emergir, uma coincidência cheia de significado. Neste vídeo, vamos explorar como esses indícios podem atuar como porta-vozes de uma energia maior, apontando o caminho para momentos de união profunda e conexão com o universo. Prepare-se para descobrir como perceber, interpretar e confiar nessas nuances que passam despercebidas pela maioria, mas que podem transformar a sua jornada interior. Ao final desta introdução, quero saber qual frase afirmativa mais ressoa em você quando pensa em acolher esses sinais. Deixe seu comentário com a frase "Eu confio na sabedoria dos sinais do cosmos" e compartilhe sua intenção de estar verdadeiramente alinhado. Quando permitimos que o universo se expresse, somos convidados a mergulhar em um diálogo interno, onde arquétipos ancestrais se manifestam como sinais sutis do inconsciente coletivo. A projeção, por exemplo, revela como colocamos no outro aspectos de nós mesmos que ainda não acolhemos. Ao reconhecer um sinal externo, podemos refletir quais emoções ou desejos internos estão sendo projetados, tornando-o um espelho para nossa jornada de autoconhecimento. A sombra, por sua vez, representa tudo o que evitamos enxergar em nós, medos, impulsos e talentos ocultos. Ao perceber certo padrão recorrente na vida, o universo pode estar apontando para uma parte de nossa sombra que clama por integração, convidando-nos a aceitar nossa totalidade. O processo de individuação, coração da psicologia analítica, orienta-nos a harmonizar essas polaridades internas, conduzindo-nos a uma união profunda entre consciência e inconsciente. Quando 3 sinais se repetem em nossa experiência cotidiana, é o chamado interno para avançarmos rumo à nossa plenitude. Nesse trajeto, também encontramos como contraponto a interação entre ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos de nossa psique. Essa junção interna forma uma ponte para o divino, criando um estado de receptividade que nos sintoniza com as mensagens cósmicas. Portanto, ao notarmos coincidências significativas no amor, no trabalho ou na espiritualidade, devemos escutar atentamente. Elas não são meros acidentes, mas convites para um encontro mais profundo com nosso eu verdadeiro. Entender esses princípios fornece um mapa simbólico para decifrar a linguagem do universo, tornando cada sinal uma oportunidade de crescimento. Ao reconhecer a projeção, integrar a sombra, avançar na individuação e harmonizar anima e ânimos, percebemos como os 3 sinais podem tornar-se marcos de uma jornada de transformação interior, alinhando-nos com a força maior que nos guia. Quando nos aproximamos da ideia de sincronicidade, conforme postulada por Carl Jung, abrimos espaço para reconhecer que encontros aparentemente fortuitos carregam significados profundos. No contexto dos relacionamentos humanos, esses eventos costumam manifestar-se como coincidências carregadas de emoção. Um amigo que surge no exato momento em que precisamos de apoio, uma frase repetida por desconhecidos que ecoa nossas angústias internas, ou o reencontro inesperado com alguém que mudou o rumo de nossa vida. Tais ocorrências não são meras casualidades, mas sim ecos do inconsciente coletivo que se fazem presentes para guiar nosso processo de individuação e revelar padrões até então ocultos. Quando um sinal se repete com intensidade nos laços afetivos, como uma música que toca sempre que pensamos em determinada pessoa, ou um símbolo que aparece em conversas, podemos enxergar um convite para refletir sobre a qualidade dessa conexão. A projeção entra em cena quando projetamos nossos anseios, medos ou desejos em outra pessoa, atribuindo a ela características que, na verdade, são partes não integradas de nós mesmos. Observar essas projeções nos relacionamentos permite compreender quais conteúdos internos clamam por atenção e cura, podendo revelar vínculos que servem de espelho para nossa própria sombra. A consciência desse movimento simbólico nos encoraja a questionar o que esse sinal quer nos mostrar sobre nossos padrões emocionais. Se, por exemplo, encontramos repetidamente o número 11.11 em mensagens ou relógios enquanto refletimos sobre um amor antigo,
Esse fenômeno pode indicar que há pendências energéticas a serem resolvidas. Nesse sentido, a sincronicidade atua como um alerta de que há aspectos do vínculo que precisamos integrar para avançar com mais autenticidade e liberdade. Reconhecer esse alerta exige sensibilidade, abertura e disposição para mergulhar no diálogo interno que se estabelece entre consciência e inconsciente. Outro aspecto relevante é a qualidade da presença no momento sincrônico. Quando estamos verdadeiramente atentos, sintonizamos a dimensão simbólica da existência, captando sinais que de outra forma passariam despercebidos. Essa prática de mindfulness interpessoal nos convida a estar inteiros em cada encontro, observando as emoções que surgem, as palavras que ressoam e os gestos que parecem carregar mensagens ocultas. Ao cultivarmos essa postura, fortalecemos nossa capacidade de perceber padrões repetitivos, seja na forma de temas recorrentes, em conversas, ou na frequência com que determinados símbolos emergem quando estamos com alguém de importância emocional. Vale destacar que a sincronicidade nos relacionamentos não se limita apenas às interações presenciais. As redes sociais, mensagens de texto ou até mesmo sonhos compartilhados podem trazer indícios poderosos de alinhamento cósmico. Quando vislumbramos a mesma imagem ou notícia circulando em diferentes conversas, ou sonhamos em paralelo com outra pessoa e depois comparamos impressões, sentimos o pulsar de uma energia maior que conecta mentes e corações. Esses fenômenos reforçam a noção de que não estamos isolados, mas sim entrelaçados em teias invisíveis que transcendem espaço e tempo. Para aprofundar essa compreensão, é útil cultivar um diário de sincronicidades afetivas, anotando os sinais percebidos, o contexto emocional e as reflexões que emergem após cada evento. Esse registro auxilia na identificação de padrões pessoais e coletivos, permitindo perceber se certos temas, como cura, perdão, expressão de sentimentos ou limites, vêm se repetindo. Com o tempo, podemos discernir quais mensagens são urgentes e merecem nossa atenção imediata, e quais são suaves lembretes para mantermos a coerência interna em nossos vínculos. Ao integrarmos essas descobertas, experimentamos uma transformação na maneira como nos relacionamos. Reconhecer a sincronicidade como parceiro ativo na construção de laços afetivos promove relacionamentos mais autênticos, pois passamos a agir de acordo com as mensagens internas, em vez de reagir mecanicamente a padrões antigos. Assim, cada sinal no universo se torna um convite para alinhar nossos desejos com nossa verdade interior, criando uma trama de conexões que reflete a harmonia entre o indivíduo e o todo. Nesse processo, percebemos como o universo deseja nos ter em comunhão com ele, revelando-se, através de cada sincronicidade, como um aliado invisível na arte de amar e ser amado. Quando nos permitimos desacelerar e abrir os sentidos para a pulsação do mundo natural, captamos indicativos sutis de um diálogo entre nossa psique e o cosmos. O vento que sopra inesperado carrega mais do que partículas de ar, traz consigo memórias profundas e arquétipos ancestrais que habitam o inconsciente coletivo, sussurrando orientações para o nosso processo de individuação. Sentir o sopro que interrompe o ritmo cotidiano é como receber uma carícia do universo, que por meio da animação do ambiente recorda a presença viva de forças invisíveis. Esse movimento do vento pode revelar uma sombra até então ignorada, invocando-nos a reconhecer emoções reprimidas ou aspectos de nossa personalidade que clamam por integração. Da mesma forma, o encontro com um animal selvagem, seja um pássaro que cruza o céu exatamente no momento de uma decisão importante, seja uma raposa que espreita à beira do caminho, funciona como um espelho que reflete o nosso estado interior. Na psicologia analítica, essa ocorrência evoca a ideia de projeção. Ao vermos uma criatura livre e alerta, projetamos nela qualidades de adaptabilidade, intuição ou coragem, revelando o que desejamos fortalecer dentro de nós. Quando o animal revela comportamentos ou cores incomuns, somos convocados a questionar o que esse símbolo manifesta em nossa sombra, quais medos ou dons estão prestes a emergir e a pedir atenção. Reconhecer o significado desse sinal exige acolhimento e presença plena,
pois somente na contemplação atenta é possível descodificar a mensagem cifrada pela natureza. Os paisagens, por sua vez, funcionam como cenários vivos, onde se desdobra a trama simbólica do universo. Uma montanha que se ergue majestosa diante de nós pode representar o chamado para a superação de limites internos e um convite ao esforço consciente na construção de nossa própria montanha interior. Um rio que corre impetuoso nos recorda o constante fluxo da vida psíquica, a necessidade de deixar que as emoções se deslizem sem bloqueios, integrando-os ao rio maior do inconsciente. Esses cenários atuam como símbolos onipresentes no grande teatro da alma, reforçando a ideia de que a individuação não ocorre isolada, mas em estreita interdependência com o ambiente e as forças naturais. Quando captamos padrões repetitivos, o vento sempre mais forte ao pôr do sol, ou determinados animais surgindo sempre ao amanhecer, podemos compreender esses fenômenos como 3 sinais que se reiteram para confirmar nossa sintonia com o universo. A insistência desses indícios dá forma a uma rede de significados que, se ignorada, pode gerar sentimentos de vazio ou concretismo exagerado. Contudo, ao acolhê-los, inauguramos um processo de transformação pessoal, no qual ânimos e ânima encontram-se na ponte simbólica entre humano e natureza, revelando um equilíbrio mais profundo. Registrar essas experiências em um jornal de natureza nos ajuda a reconhecer padrões e a ligar cada sinal a momentos cruciais de mudança interna. Ao descrever o vento, as cores, os sons e as sensações corporais associadas, ganhamos clareza sobre como cada elemento atua como mensageiro cósmico. Gradualmente, desenvolvemos uma relação de confiança com essa linguagem, passando de meros observadores a participantes conscientes de um diálogo contínuo. Essa prática fortalece nosso vínculo com a Terra e o cosmos, alimentando a individuação através da integração mútua de psique e ambiente. Por fim, é essencial permitir que o corpo responda às chamadas da natureza. Sentir o chão sob os pés descalços, respirar profundamente o ar perfumado pelos pinheiros ou escutar o canto distante de um pássaro são formas de tornar concreta essa conexão invisível. Ao entrar em ressonância com esses sinais, descobrimos que o universo deseja nossa presença plena ao seu lado, utilizando os elementos naturais como guias de uma viagem interior. Desse modo, o vento, os animais e as paisagens se transformam em mensageiros cósmicos que revelam não apenas o caminho para fora, mas também o convite para mergulharmos em direção ao nosso eu mais autêntico. Quando nos deparamos com sequências numéricas que se repetem em momentos cruciais da vida, somos convidados a prestar atenção à voz silenciosa do cosmos. Esses agrupamentos, como 111, 222, 333 ou 1234, podem surgir em relógios, documentos, placas de carro ou preços, atraindo nosso olhar e despertando uma curiosidade profunda. Na abordagem junguiana, tais números funcionam como símbolos do inconsciente coletivo, manifestando-se para indicar direções, confirmações ou desafios na jornada de individuação. A numerologia, então, torna-se uma ponte entre a psique individual e as forças maiores que governam a realidade simbólica, permitindo-nos decifrar mensagens cifradas por meio de padrões arquetípicos. Ao notar a recorrência de uma sequência, devemos primeiro silenciar o barulho mental, para acolher as emoções e pensamentos que emergem nesse instante. Uma breve pausa consciente revela qual questionamento interior está prestes a ganhar forma. Se, por exemplo, a sequência 444 aparece sistematicamente quando lidamos com decisões profissionais, pode indicar que o universo pede atenção à estabilidade, à estrutura interna e à construção de bases sólidas antes de avançar. Nesse caso, a repetição do número atua como sinal de proteção e alinhamento com a energia de sustentação. Por outro lado, a aparição de 555 pode sinalizar transformações iminentes, convocando-nos a abandonar velhos padrões e abraçar a inovação, ainda que isso traga riscos. Não se trata de crer cegamente na capacidade de um número, mas de usar sua presença como um detector de conteúdos inconscientes. A projeção entra em cena quando atribuímos ao número significados que ressoam com nossos medos ou desejos coletivos. Por exemplo, o medo de mudança diante do 5
ou a busca de perfeição associada ao 6. Reconhecer essas projeções nos ajuda a discernir até que ponto a mensagem numérica reflete um chamado autêntico do universo ou um receio interno que precisa ser reconhecido. Ao identificar e integrar essa sombra, tornamo-nos mais aptos a receber a numeração como indicador real de orientação simbólica. A individuação acontece quando harmonizamos essas polaridades, utilizando a numerologia não como destino fixo, mas como mapa flexível. Cada número contém em si uma vibração particular. O 1 aponta para o início, a independência e o protagonismo. O 2 evoca o diálogo, a parceria e o equilíbrio. O 3 simboliza a expansão criativa e a expressão. O 7 convoca a reflexão interna e o contato com o mistério. Ao entender essas correspondências, podemos aplicar o significado do número que aparece repetidamente no contexto específico que estamos vivenciando, seja ele amoroso, profissional ou espiritual. Assim, a sequência deixa de ser uma mera coincidência e se converte em uma bússola simbólica. Para aprofundar essa prática, é recomendável manter um diário numérico, registrando cada vez que um padrão aparece, o ambiente em que isso ocorre e as sensações associadas. Com o passar do tempo, é possível reconhecer ciclos e temas recorrentes que demarcam etapas importantes do processo de individuação. Quando o mesmo padrão numérico retorna em diferentes fases da vida, confirma-se a presença de um eixo simbólico que merece atenção contínua. Essa repetição tripla de sinais, a sequência que insiste em reaparecer, funciona como um lembrete de que o universo deseja nossa presença consciente em alinhamento com a mensagem que emerge. Além dos números, símbolos visuais podem acompanhar essas sequências, como formas geométricas em nuvens, reflexos de luz que sugerem mandalas ou padrões de folhas que evocam fractais. Tais manifestações reforçam a numerologia, chamando nossa atenção para uma linguagem multimodal que integra visão, som e sensação corporal. Quando um símbolo se une ao número, por exemplo, o aparecimento de uma flor de 6 pétalas ao visualizar o número 6, somos convidados a aprofundar nossa investigação simbólica, considerando tanto o valor numérico quanto a qualidade arquetípica da forma. Integrar esses insights exige prática de atenção e reflexão. A cada padrão captado, devemos perguntar: qual aspecto de mim está clamando por expressão ou transformação? Em seguida, anotar as respostas, pois o ato de externalizar o pensamento fortalece a conexão entre consciência e inconsciente. Ao percebermos que a numerologia serve como espelho para nosso processo interno, desenvolvemos maior autoconfiança na interpretação de sinais. Caminham-nos para uma forma de viver em sintonia com a totalidade psíquica. Em última análise, as sequências numéricas e símbolos recorrentes tornam-se 3 poderosos sinais de que o universo deseja nossa sintonia. Ao reconhecê-los, projetar neles os conteúdos inconscientes, integrar a sombra que ressoar e seguir o caminho de individuação, tornamo-nos coautores conscientes do script simbólico que se desenrola em cada instante. Dessa forma, a numerologia do universo se revela como mensageira fiel, chamando-nos para uma comunhão genuína com a força maior que nos cerca. O reino dos sonhos atua como portal entre consciência e inconsciente, revelando símbolos e narrativas que escapam à lógica do dia a dia e evocam a sabedoria profunda do self. Quando adormecemos, nossa psique se desdobra em cenários oníricos, onde arquétipos ancestrais assumem formas visuais e emocionais, enviando mensagens que muitas vezes passam despercebidas na vigília. É nesse espaço que surgem as visões mais contundentes, imagens que se repetem, personagens que retornam e situações que se desdobram em padrões cíclicos. Tais ocorrências oníricas podem representar 3 sinais repetidos pelo universo, convidando-nos a decifrar conteúdos internos ainda não integrados. Perceber um sonho recorrente é como receber um convite insistente do inconsciente para confrontar temas inacabados. A sombra, por exemplo, costuma se manifestar em pesadelos ou em sonhos ansiosos, trazendo à tona medos e impulsos que reprimimos. Quando o mesmo motivo, talvez uma queda de altura ou ser perseguido, se repete 3 vezes, o sinal se intensifica. A psique
exige nossa atenção para que possamos acolher aspectos sombrios com compaixão. Reconhecer esses padrões permite um diálogo interno, no qual a reflexão consciente atua como ponte para integrar emoções e impulsos que, até então, eram projetados no cenário onírico. Além disso, sonhos podem revelar arquétipos de anima e animus, personificando qualidades do feminino e do masculino interno. Um encontro onírico com uma figura andrógina, por exemplo, pode indicar a necessidade de harmonizar dentro de si qualidades que foram negadas por condicionamentos sociais ou familiares. Quando a mesma figura retorna em diferentes sonhos, sobretudo em noites distintas, sentimos o chamado para avançar no processo de individuação, acolhendo a totalidade da psique. Esse cenário onírico, reforçado por repetições, funciona como terceiro sinal do universo, confirmando a intenção maior de nos alinhar com o fluxo simbólico da existência. As visões que ocorrem em estados hipnagógicos, esse limiar entre vigília e sono, também carregam grande poder de revelação. Nesse estado de semiconsciência, arquétipos se projetam como flashes visuais ou fragmentos narrativos, muitas vezes acompanhados por sensações corporais intensas. O corpo reage antes mesmo da mente racional processar o significado, gerando impressões que permanecem vívidas ao despertar. Ao anotar imediatamente essas impressões, podemos perceber quais imagens se repetem ao longo de várias incursões hipnagógicas. O fenômeno da tríplice recorrência sinaliza que não se trata de fragmentos aleatórios, mas de uma mensagem codificada pela psique coletiva para orientar nossa trajetória. Manter um diário de sonhos é prática essencial para organizar essas experiências simbólicas. Ao registrarmos o enredo, as emoções e os símbolos-chave, criamos um mapa gradativo que revela temas centrais de nossa jornada interior. Com o tempo, é possível rastrear padrões. Um mesmo animal falando, um corpo em transformação, ou uma paisagem aquática que ressurge em contextos diferentes. Cada retorno reiterado confirma a relevância do conteúdo e nos convida a aprofundar a reflexão. A interpretação não deve se ater a significados fixos, mas considerar o contexto pessoal, a cor, a sensação predominante e as associações subjetivas que despertam cada imagem. O trabalho analítico sobre sonhos envolve também o diálogo com o inconsciente, através de técnicas como a imaginação ativa. Nesse processo, retornamos voluntariamente à cena onírica em estado de vigília relaxada, dialogando com personagens ou símbolos que emergiram. Ao reviver o sonho conscientemente, podemos questionar o que a figura evoca em nós: alegria, medo, saudade ou força. Esse reencontro, quando repetido e sustentado em 3 sessões de imaginação ativa, reforça nossa capacidade de integrar conteúdos antes dissociados e de construir uma ponte direta com os arquétipos que nos guiam. Por fim, é fundamental reconhecer que sonhos e visões não são meras criações subjetivas, mas expressões legítimas de um diálogo cósmico interno. O universo, ao agir por meio do inconsciente coletivo, faz uso dessa linguagem simbólica para encaminhar-nos ao encontro com nosso centro interior. Quando identificamos 3 manifestações oníricas semelhantes, percebemos que o chamado é forte e urgente. A partir daí, podemos aplicar insights dos sonhos à vida cotidiana, tomando decisões mais alinhadas com nosso propósito e desenvolvendo uma postura de abertura contínua para os sinais que surgirão. Assim, ao valorizar sonhos recorrentes, visões hipnagógicas e a prática deliberada da imaginação ativa, criamos um canal permanente de comunicação com o cosmos. Cada mensagem onírica confirma a presença de uma força maior que deseja nossa presença consciente ao seu lado, fortalecendo o processo de individuação e a integração dos opostos psíquicos. Dessa maneira, os sonhos deixam de ser fenômenos isolados para se tornarem 3 sinais inequívocos de que o universo quer que permaneçamos em comunhão profunda com ele. À medida que percorremos os caminhos da sincronicidade afetiva, dos sinais da natureza, da numerologia cósmica e das mensagens oníricas, percebemos que o universo está sempre disposto a nos abraçar em sua totalidade. Cada coincidência carregada de sentido, cada vento repentino,
Cada sequência numérica e cada sonho recorrente se revela como um convite insistente para mergulharmos na nossa própria essência. É nesse contato profundo entre consciência e inconsciente, entre eu e self, que floresce a verdadeira transformação pessoal, alinhando nosso desejo com a força maior que rege todas as coisas. Quando aprendemos a decifrar esses indícios, desenvolvemos uma escuta interior apurada, capaz de reconhecer a projeção, acolher a sombra e integrar os opostos internos. Assim, deixamos de reagir de forma mecânica e vencemos o vazio existencial, substituindo-o por um senso de propósito autêntico. A jornada de individuação ganha ritmo e coerência, pois cada sinal triplo confirma que estamos no caminho certo para viver em comunhão com o universo. Se você sentiu esse chamado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Clique agora no vídeo que aparece na tela e continue essa viagem rumo à sua transformação interior.